Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 20. Deixe aberto aí, por gentileza, que daqui a pouco nós vamos ler alguns versos. Hoje, de alguma forma não, hoje nós vamos estar ao término do culto entregando os certificados aos irmãos que completaram o curso de liderança, né, cujo título é Enfrentando o Desafio da Liderança. E aí, ao longo de algumas semanas, nós terminamos esse curso na sexta retrasada, nós tivemos a oportunidade de poder discutir, refletir, construir, né, sobre a ideia de um ministério saudável, ou um departamento saudável, como você bem queira aí classificar. Tivemos também a oportunidade e o privilégio de poder ver algumas características de um líder segundo os padrões de Jesus. E é sobre isso que eu vou me deter daqui a pouco, pensar um pouco sobre um líder, mas não apenas um líder, um cidadão, né, que faz parte do reino de Deus. Então, um líder segundo os padrões de Jesus, ou um cidadão segundo os padrões de Jesus, e vimos ali alguns pré-requisitos, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Também vimos a importância de termos metas, de termos planos, ou de termos propósitos, né? Boa parte da literatura, não que essa igreja aqui seja uma igreja, literalmente uma igreja com propósitos, né? Segundo a proposta de Rick Warren, baseada na Escritura Sagrada, né? Mas é uma igreja que tem propósitos. E os irmãos puderam ver isso, e esses propósitos, eles estão fundados nas Escrituras Sagradas, em 2 textos, de forma mais específica. E finalizamos esboçando um pré-projeto para o ministério, ou para o departamento de juventude, onde a gente construiu ali algumas ideias, e depois não se esqueçam, os irmãos que anotaram, de nos repassar aí, porque isso, com certeza, o que os irmãos construíram, nós vamos buscar implantar aqui no nosso Ministério de Juventude, ou Departamento de Juventude. Lembrando que quando daqui a algumas semanas nós vamos abrir novas turmas, e gostaria muito que os irmãos que não fizeram pudessem estar ali participando. E dentre os desafios da liderança está em ser um líder segundo os propósitos de Deus, ou os padrões de Deus. Mas mais do que um líder, talvez eu não vou me apegar muito a essa classificação de líder, que você fala assim, pastor, mas eu não tenho nenhum cargo de liderança na igreja. Bom, para que você não venha a dizer que essa palavra não é para você, então eu gostaria de pensar sobre um cidadão segundo os padrões de Jesus. E para isso, claro que esse assunto não se esgota aqui, né? Nós vamos ver lá no Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do verso 17. E eu vou pedir a sua paciência e sua atenção para me acompanhar até o verso 28. Então, nós vamos ler aí 12 versos, do 17 ao 28. Veja lá, Evangelho de Mateus, capítulo 20, do 17 ao 28. Diz assim: Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Verso 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e o adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda
não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Verso 24. Ora, ouvindo isto, os 12 indignaram-se contra os dois irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra a cada coração nesse instante. Esse texto é muito significativo, todos os textos, e principalmente quando as palavras são proferidas por Jesus, são muito significativos, importantes. A Bíblia tem os textos que estão aqui, são significativos, mas quando a gente olha um pouquinho mais o contexto, acredito que vale a pena a gente pensar o quanto essa mensagem proferida por Jesus, ela tem um significado ainda maior. Jesus, a partir do verso 17 até o verso 20, está com os seus discípulos, né? Não apenas os homens, as mulheres também estão ali, tanto é que a mãe de Tiago e João, após Jesus proferir o que estava prestes a acontecer, vai solicitar a ele um pedido, ou vai fazer um pedido a Jesus. E Jesus está comunicando, olha, eu vou ser traído, eu vou ser preso, eu vou ser condenado e crucificado. E ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É muito interessante que, pelo menos Mateus nos dá a ideia de que os discípulos e discípulas ouviram isso, e nesse momento não surge uma palavra de consolo, não surge uma palavra de conforto. Mas, já que o senhor vai morrer, então, quando o senhor estiver lá no seu reino, permita que o meu filho, um sente à tua direita, outro à sua esquerda. Aqueles meninos denominados por Jesus filhos do trovão, né? Que na verdade eram homens já que tinham a sua família. E aí, queridos, Jesus então vai começar a tentar dissolver o mal-estar que havia sido causado ali entre os discípulos e discípulas. Porque o texto vai dizer que os outros discípulos se indignaram, né, com relação àquele pedido. E aí, como se não bastasse, parece que os discípulos e discípulas de Jesus, e principalmente os 12, ao longo daqueles 3 anos e meio de caminhada com Jesus, parece que não entenderam, não absorveram muito bem quais são os padrões de Jesus para eles e automaticamente para nós. Qual é o modelo do reino de Deus, o que Jesus veio fazer, veio implantar, né? E como esse reino funcionava. E aí, partindo então dessas verdades apresentadas por Jesus, algumas coisas que devem ser buscadas por todos, seja você líder ou seja você liderado. A nós que somos cidadãos do reino de Deus, quais são os padrões de Jesus para nós? Bom, a primeira coisa que eu vejo aqui e quero destacar é que Jesus tem que desconstruir uma ideia muito presente, muito distorcida sobre o reino de Deus. Então, ao longo da caminhada de Jesus aqui na Terra com os seus discípulos, irmã Marli, Jesus teve que desconstruir alguns ensinamentos. Eu sempre cito como uma boa ilustração, por exemplo, a questão da oração, a questão da doação ou da esmola, a questão do jejum. Então, quando a gente lê lá o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, do capítulo 5 até o capítulo 7, quando Jesus fala sobre essas 3 práticas que caracterizavam uma vida piedosa, Jesus vai dizer, olha, não sereis ou não façais como
os escribas e fariseus, que fazem assim, assim, assim. Não, não. Deve ser de outro jeito. Então, aqui também, Jesus está no processo de desconstrução de uma ideia que estava muito presente no meio dos judeus, que era sobre o Messias. Tanto é que no verso 28, Jesus vai dizer: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. Por quê? A primeira ideia aqui é que Jesus, ele vai frustrar a expectativa de muitos, porque ele iria implantar um reino, e essa implantação seria pelo amor, pela paz, não seria pela guerra, não seria a força, não seria através da coação. E os judeus tinham uma expectativa muito grande de um Messias que viria, primeiro, para enfrentar e lutar contra o Império Romano. Toda aquela opressão do Império Romano, tudo aquilo que um reino ditador pode causar e pode fazer para com uma sociedade. E então, Jesus vai dizer: olha, o meu reino não será implantado pela força, o meu reino não será implantado pela coação, o meu reino não será implantado pela guerra. Não, o meu reino será implantado pelo amor, pela paz e pelo livre-arbítrio. Você decide se quer me seguir ou não. Então, isso frustra as expectativas de muitos judeus. Tanto é que quando Jesus é interrogado por Pilatos sobre o seu reino, veja o que ele vai dizer, lá em João capítulo 18, verso 36. João capítulo 18, verso 36. Olha só o que Jesus vai dizer, quando está sendo interrogado por Pilatos. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam ou lutariam os meus servos para que não fosse entregue, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus está dizendo: olha, se o meu reino seguisse o modelo, seguisse os paradigmas desse mundo, os meus servos, eles pelejariam por mim e eu não seria entregue aos judeus. Mas o meu reino, ele não é pela guerra, ele não é pela coerção, não. O meu reino é um reino de paz, ele será implantado pelo amor. E a pessoa, ela decide se quer me seguir ou servir. E aí, quando a gente fala em servir, nós precisamos aprender que, a exemplo de Jesus, preste atenção, a exemplo de Jesus, nós aqui estamos nessa terra para servir, ou serviremos na terra e reinaremos no céu. Isso é importante. Serviremos na terra e reinaremos nos céus. Mas ainda, já que eu falei de paradigma, e Jesus vai nos apresentar um novo paradigma, porque lá no verso 26 ele vai dizer: olha, entre vós, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. Mas como pode? No reino de Deus, as coisas são invertidas, sim. Aquele que quiser ser grande é que há de servir. Aquele que almeja ser o primeiro, ele vai ser o último. Isso aí chega aos ouvidos dos discípulos e talvez começasse a causar uma grande confusão. Porque uma das grandes decepções dos judeus era que, quando eles ouviam que o Messias ali estava, eles pensavam em alguém imponente,
humanamente falando, alguém que viria e falaria, vamos fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Mas eles encontram um homem que veio da Galileia, já uma região que não era muito bem vista pelaquela sociedade. Era filho de pessoas simples. José e Maria tinha um ofício simples. E para muitos judeus ali era impossível o Messias vir da Galileia e de uma família simples e ter um ofício simples. Isso fica claro, principalmente quando Pedro não entendeu muito bem quando Jesus quis lavar os pés dos discípulos. E Pedro fala assim, não, tem alguma coisa errada aí. Porque no mundo, o grande é que tem os seus pés lavados. No reino grande é aquele que lava os pés. Veja lá, João capítulo 13, do verso 5 ao 9, por gentileza. João capítulo 13, do verso 5 ao 9. E Pedro, como um dos mais, assim, voluntariosos dos discípulos, né? Ele vai expressar ali aquilo que estava no coração, não apenas dele, mas que no coração dos discípulos. Só que, como os outros talvez não tinham a mesma impetuosidade de Pedro, isso caiu na conta de Pedro. Veja lá, João capítulo 13, do verso 5 ao verso 9. Diz assim, depois deitou água numa mesa e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Né? É um espanto. A mim, o senhor tem certeza que o senhor vai lavar o meu pé? A resposta de Jesus, no verso 7. Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabeis tu agora, mas tu saberás depois. Verso 8. Olha, Pedro, e aqui o Pedro está falando isso de coração, é o que está dentro do coração dele. Porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Olha o verso 8. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Aí respondeu-lhe Jesus. E eu fico a imaginar como essas palavras saíram dos lábios de Jesus, o tom da voz, a forma, o olhar que Jesus teve para com Pedro. E aí, na minha mente, eu tento reproduzir mais ou menos esse tom aqui. Jesus falando para Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Se não te lavar, não tens parte comigo. Aí, o verso 9, aí o Pedro novamente. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça, então se é para ter parte contigo, dá um banho completo. Nessa leitura e nesses versos aqui, fica muito claro que Jesus está não apenas a apresentar, Julinha, um novo paradigma, mas ele está a ilustrar e aplicar esse novo paradigma, esse modelo, que é, no reino, grande não é o que é servido, grande é o que serve. E como eu disse, até mesmo os discípulos, até aquele instante, parece que não haviam entendido isso. Por quê? Não entenderam porque, se tivessem entendido, não haveria pergunta, ou não haveria o pedido, melhor dizendo. E Mateus vai dizer que foi a mãe de Tiago e João. Isso é coisa de mãe, sabe, irmã Ruth? Isso é coisa de mãe, irmã Laudelina. Fica fazendo esses pedidos em prol dos filhos, né? Isso é característico de mãe. Mas ainda mais, quando a gente lê o texto, vai dizendo, irmã Mônica, que os outros discípulos se indignaram, ficaram chateados. Isso me leva à conclusão que eles gostariam de fazer esse pedido,
só que teve alguém que chegou na frente. Ou só que, para infelicidade deles, a mãe deles não estava ali, mas a mãe de Tiago e João sim. Porque isso causou um mal-estar ali entre os discípulos. E aí, queridos, há uma outra coisa importante aqui. No reino de Deus, ou no reino dos céus, como alguns autores apresentam, não há lugar para senhores, mas há lugar, e muito lugar, para servos, irmã Ivonete. No reino de Deus, não há lugar para senhores, mas há muitos lugares, muitas vagas para servos. Mas ainda, como eu disse, Jesus frustrou a expectativa de muitos, né? Então, apresentando esse novo paradigma. E também, Jesus vai apresentar aos discípulos qual é a missão de um cidadão do reino de Deus. Qual é a missão minha e sua, enquanto alguém que faz parte do reino de Deus ou do reino dos céus? A nossa missão, enquanto cidadãos do reino de Deus, é servir e não querer ser servido. Essa missão é comum a todos que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Essa missão é comum até para aqueles que estavam acostumados a serem servidos. Até para aqueles que estavam acostumados a ele falar e as coisas acontecerem. Aquele que era respeitado pela sua comunidade, que tinha uma autoridade, não apenas eclesiástica, mas também uma autoridade até de mandar matar, de mandar prender, que era o Saulo de Tarso. O Saulo, a gente sabe um pouquinho da história dele, e ele era um homem muito importante na comunidade judaica. Ele era um grande mestre, um grande líder. A gente vê o quanto ele contribuiu, e de forma muito direta, na morte do primeiro mártir que a Bíblia registra, que é Estevão. Mas depois da conversão dele, ele então teve um encontro que mudou a sua vida e se tornou partícipe do reino de Deus. Veja como Paulo se apresentou ou se apresentava para as igrejas a qual ele escrevia suas cartas. Se vocês forem ver, na maioria das epístolas paulinas, tem essa apresentação aí, mais ou menos esse modelo. Mas eu vou citar apenas uma. Romanos 1:1, veja aí, por favor. Diz assim, Romanos 1:1. Olha como Paulo costumava se apresentar, as suas credenciais, né? Seu portfólio. Diz assim, Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, ele poderia dizer, o grande mestre. Paulo, um fariseu importante. Paulo, um grande missionário. Não. Paulo, servo de Jesus Cristo. E é lamentável que ainda em nossos dias nós vemos a encontrar pessoas que pensam e agem de forma contrária à missão a qual fomos chamados. Vamos completar a missão? Vamos. De que forma? De que maneira? Servindo. É dessa maneira que nós vamos completar a missão. E aí, queridos, devemos nos lembrar que a nossa missão no reino é servir, tendo como maior e melhor referencial Jesus. E aí, me vem mais uma questão à mente. Assim como eu disse que no reino não há lugar para senhores, mas para servos, no reino não há lugar para a gente que quer ser servida, mas para a gente que quer servir. Se você, que faz parte do reino de Deus, acha que você
fazendo parte do reino de Deus, deve ser servido ou servida, acredito que você precise repensar algumas questões. Porque no reino não há lugar para a gente que quer ser servida, mas para a gente que quer servir. Mas ainda, já caminhando para o final, nesse novo modelo, nesse novo paradigma, tendo em mente a missão que é comum a todos, Jesus também nos apresenta o preço a ser pago. Jesus apresentou o preço a ser pago àqueles discípulos que ali estavam. Veja lá, Mateus capítulo 20, verso 23, a primeira parte. Porque quando aquele pedido é proferido pela mãe de Tiago e João, Jesus então rapidamente desconstrói ali aquele pensamento e acalma os discípulos. E Jesus vai dizer o seguinte: então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice. Olha, uma coisa eu tenho para vocês, Jesus dizendo aos discípulos: sentar à minha direita ou à minha esquerda não compete a mim. Isso aí está sob a competência do meu Pai. Mas tem um cálice que vocês vão beber. E isso eu posso garantir. De fato, vocês beberão do meu cálice. E talvez os discípulos, ao ouvirem aquilo, eles não tinham a noção, a dimensão de que cálice era esse. Jesus disse que aqueles que queriam compartilhar sua vitória, porque ele iria ressuscitar ao terceiro dia, também deveria estar disposto a beber do cálice que ele beberia. E dentre aqueles que ali estavam, pelo menos o que nós podemos afirmar, que o primeiro dos discípulos a beber o cálice que Jesus está se referindo aqui foi Tiago. Bom, o primeiro mártir que a Bíblia registra, o primeiro mártir do cristianismo, foi Estevão. Estevão não aparece aqui nesse momento, mas Tiago estava ali. E Tiago foi o primeiro dos apóstolos que morreu por Jesus. Veja lá Atos capítulo 12, verso 1 e 2, último texto que eu quero ler com os irmãos. Atos capítulo 12, verso 1 e 2. E diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar e matou a espada Tiago, irmão de quem? De João. É muito significativo também que foi Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, que há algum tempo atrás, quando Jesus estava ali comunicando que estava prestes a acontecer, vai pedir a Jesus para um sentar à sua direita, outro sentar à sua esquerda. E Jesus vai dizer, isso não compete a mim, mas o cálice vocês vão beber. E assim aconteceu com Tiago. João, o irmão de Tiago, não morreu por seguir e servir a Cristo. A tradição vai nos apresentar que João morreu em idade avançada, de morte natural. Mas João sofreu muitas perseguições. João bebeu o cálice que Jesus está falando aqui, lá na ilha de Pátimos, quando foi lançado, foi exilado para lá, forçado, né? Então, ambos, tanto Tiago quanto João, beberam do cálice que Jesus os havia comunicado. E aí, para alguns, beber o cálice não seja necessariamente morrer
como Marte, assim como a tradição vai nos apresentar o apóstolo Paulo, que morreu decapitado, assim como a tradição vai nos dizer que Pedro morreu crucificado e, se achando indigno de morrer igual a Jesus, pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. Mas eu fico a pensar que, para alguns, beber o cálice seja servir aquele que nós não gostaríamos de servir. Seja servir, por exemplo, aquele que vai nos trair. Seja servir aquele que quer o nosso mal. Seja servir ou lavar os pés de Judas, como Jesus assim o fez. Imagine-se, faça esse movimento de se colocar no lugar de Jesus, lavando os pés daquele que dentro em breve iria traí-lo, e ainda mais, por causa daquela traição, você seria preso, condenado injustamente e crucificado. Beber o cálice é servir talvez aquele que a gente não gostaria de servir. Mas, como servos e cidadãos do reino, nós não escolhemos a quem servir, ou não deveríamos escolher a quem servir, e nem quando servir. Se há uma missão a cumprir, aqui estamos para servir. Então, talvez beber o cálice para alguns seja servir aquele que nós não gostaríamos. Por isso, a minha pergunta para você nessa manhã: você está disposto ou disposta a beber o cálice por amor de Jesus? A pagar o preço por amor a Jesus? Porque termino dizendo que a nossa motivação, você já sabe disso, e eu só quero reforçar. A nossa motivação em servir é Jesus. Se Jesus serviu, quem sou eu para não servir? Nós servimos não para alcançar uma grande bênção. Nós servimos porque já alcançamos a maior e melhor bênção, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, a minha motivação, a sua motivação em servir, deve ser por amor a Jesus. Servimos porque já somos salvos, e não para sermos salvos. O meu desejo, a minha oração é que na IBPOSSE, Deus encontre homens e mulheres que estejam dispostos a servir aqui na terra para reinar com Jesus nos céus. Que Deus possa realmente buscar homens e mulheres que têm o desejo de serem servos, porque no reino não há lugar para senhores. Que Deus possa encontrar homens e mulheres que a cada dia mais estejam dispostos a beber do cálice amargo. E talvez o seu cálice amargo seja servir aquele que você não gostaria de servir. E que possamos, a cada dia, termos a nossa motivação em Jesus. Servir como Jesus. E que a cada dia Jesus possa brilhar em meu e em seu viver.